Socorro! Alguém me ajude! Rebecca jazia no chão de mármore, sangrando, grávida de 28 semanas de gêmeos. Seu marido Tyler estava no chuveiro. Ela gritou o nome dele, mas ele não veio. Quando finalmente saiu, olhou para o seu telefone antes de olhar para ela. Uma mensagem de texto brilhava na tela. Siga o plano. O momento é perfeito. E então, Tyler se vestiu, passou sua colônia cara e foi embora. Deixou-a sangrando no chão da cozinha, com sua filha de 5 anos dormindo no andar de cima. Socorro! Alguém me ajude! A voz de Becca estava fraca, cada vez mais apagada. O chão de mármore parecia gelado contra sua bochecha, tão frio. A taça de vinho tinha escorregado de sua mão. Uma mancha vermelha se espalhava sobre a pedra branca, mas já não era vinho, era sangue. Tyler! Sua voz falhou. Tyler, algo está errado. A porta do banheiro continuava fechada. A água corria. Ele estava no chuveiro. Não podia ouvi-la. Ou talvez pudesse. Talvez simplesmente não a estivesse escutando. Ele não a escutava há meses. Seu telefone. Onde estava seu telefone? No balcão da cozinha, a uns 3 metros. Poderiam ter sido 3 quilômetros. 28 semanas de gravidez. Gêmeos. 2 corações batendo dentro dela que de repente pareciam assustadoramente quietos. Rebecca Morrison. Tinha 30 anos. Antes diretora de marketing. Agora dona de casa. Esposa de Tyler Morrison, um executivo corporativo que subia de cargo nas indústrias Hartley. Mãe de Emma, de 5 anos, que dormia no andar de cima, em seu quarto de princesa, sonhando sonhos inocentes enquanto sua mãe sangrava no chão da cozinha. A cólica tinha começado durante o jantar, aguda e repentina. Tyler lhe serviu vinho, insistindo que tomasse apenas uma taça. O médico diz que um pouquinho não faz mal, Beck. Relaxe. Depois, se sentiu tonta, com náuseas. Então veio a dor. Uma dor radiante e aterrorizante. 3 vezes tentou alcançar seu telefone. O dedo escorregava. Bloqueado. Outra vez. Bloqueado. Outra vez. Bloqueado. Finalmente, a voz da operadora soou através do viva-voz. 911. Qual é a sua emergência? Estou grávida. 28 semanas. Estou sangrando. Preciso de ajuda. Senhora, estou enviando uma ambulância agora mesmo. Há alguém com a senhora? Meu marido está no chuveiro. Pode chamar a atenção dele? Beck tentou gritar o nome dele, mas a voz mal saía. Tyler! A água continuou correndo. A operadora manteve-se na linha, tranquila, profissional. A ambulância chega em 7 minutos. Fique comigo, senhora. Qual é o seu nome? Rebecca. Becca Morrison. Becca, preciso que mantenha a calma. O sangramento é abundante? Sim, acho que sim. Tenho medo. Meus bebês. A porta do banheiro se abriu. Tyler saiu com o cabelo molhado e uma toalha na cintura. Tinha o telefone na mão. Olhou para Becca no chão. Olhou para o sangue e depois olhou para o seu telefone. Vibrou. Uma mensagem de texto, visível até mesmo de onde Becca estava caída. Siga o plano. O momento é perfeito. Não estrague tudo. P. Tyler olhou para o telefone, depois para Becca e de novo para o telefone. Sua mão tremia. Tenho que atender essa ligação. É uma emergência do trabalho. Tyler, estou sangrando. Os bebês... Você está exagerando. Sempre exagera. Vou ligar para o 911. Já liguei. Estão a caminho. Tyler, por favor, não vá. Mas a voz dele soava estranha, como se ensaiada. Assustado, mas não por ela. Assustado com outra coisa. Caminhou em direção ao quarto. Sua voz era ouvida através da porta, mas não estava ligando para o 911. Estava ligando para ela, a mulher da mensagem. Vanessa.
Ela está sangrando. Não posso fazer isso. É demais. Tyler. A voz de uma mulher fria e cortante. Becca podia ouvi-la através da porta. Já falamos sobre isso. Você vai sair agora. A ambulância chega. Você estará no escritório trabalhando até tarde quando te ligarem. Isso estabelece o padrão que seu advogado precisará. Mas e se nada? Você quer a promoção ou não? Você me quer ou não? Então, siga o plano. A porta do quarto se abriu. Tyler já estava vestido, perfumado com a loção cara, a que usava para ocasiões especiais, já não para ela. Havia 8 meses que já não era para ela. A ambulância já vem. Tenho que ir cuidar dessa reunião de emergência. A fusão Thompson. Há milhões em jogo. Tyler, por favor, não me deixe. Ele parou por um único segundo. Algo brilhou em seus olhos. Medo. Culpa. Arrependimento. Então, seu telefone vibrou de novo. O texto agora era visível. A porta da frente se fechou. O motor do seu carro ligou e se afastou. Becca ficou no chão, sangrando, sozinha. A operadora de emergência continuava na linha, sua voz distante dizendo que a ajuda estava a caminho, que mantivesse a calma, que se mantivesse acordada, que continuasse viva. O rosto de Emma, de 5 anos, sorria de uma foto na geladeira. Um papel rosa. Te amo, mamãe, escrito com giz de cera. O mundo se inclinou. A visão de Becca ficou embaçada. Os gêmeos chutaram fracamente. Ainda lá, ainda lutando. Não deixaria que morressem. Não permitiria que as decisões de Tyler matassem seus bebês. Não faria isso. Um som de passos correndo. Não era a ambulância. Era rápido demais. Perto demais. Rebecca Morrison. A voz de um homem. Não era Tyler. Mais grave, preocupada, urgente. Uns braços fortes a levantaram com muito cuidado. Te peguei. Fique comigo. Forçou a vista para abrir os olhos. Cabelo escuro, mandíbula afiada e uns olhos que pareciam genuinamente preocupados. Conhecia aquele rosto de algum lugar, das revistas de negócios, das reclamações de Tyler sobre a concorrência. Jack Thornton. As palavras mal saíram. Não fale. Guarde suas forças. Onde está seu marido? Não pôde responder. A verdade doía mais que as cólicas. A ambulância vai demorar 10 minutos. Você não tem 10 minutos. Levou-a nos braços até seu carro. Um Tesla preto. O banco de couro parecia quente. Tinha estado no carro há pouco tempo. Colocou o cinto nela como se estivesse feita de cristal. Minha filha. Emma, lá em cima, por favor. Eu cuido disso. Onde? A primeira porta à esquerda. O quarto de princesa. Subiu as escadas de 2 em 2 degraus. Voltou 30 segundos depois com uma Emma sonolenta, envolta em sua coberta de unicórnio. Mamãe. A voz de Emma soava confusa, assustada. Mamãe está bem, querida. Vamos dar um passeio de carro. Emma se acomodou no banco de trás, confusa, mas tranquila. Boa menina. Você é uma menina muito boa. A mão de Jack estava firme no volante, enquanto com a outra segurava a de Becca. Um contato quente, firme, real. Como você sabia? Sussurrou Becca. Eu não sabia. Vinha devolver uns documentos que o Tyler esqueceu no meu escritório. Tivemos uma reunião hoje. Vi ele sair correndo. Parecia uma pilha de nervos. E depois, te ouvi pedindo ajuda pela janela. Apesar da dor, algo fez sentido. Reunião? Tyler disse que tinha a fusão Thompson esta noite. A mandíbula de Jack ficou tensa. Não há nenhuma fusão Thompson. Esse acordo foi fechado há 1 mês. Nossa reunião foi para falar da possibilidade de ele vir trabalhar comigo. Parecia interessado, inclusive ansioso. As peças se encaixaram. Tyler mentiu. Tyler a abandonou enquanto sangrava.
Tyler escolheu uma tal Vanessa acima de sua esposa e seus filhos não nascidos. Tyler escolheu uma promoção acima de sua família. O restaurante? Sussurrou Becca. Você disse que vinha devolver uns documentos que ele deixou no seu escritório. Tyler e eu nos vimos no meu escritório do centro às 5 da tarde. Ele deixou uma pasta. Eu a trazia para sua casa quando te ouvi gritar. Não em um restaurante com Vanessa. Em uma reunião com Jack Thornton. Outra mentira. Quantas mentiras mais havia? O Tesla abria caminho entre o trânsito. Rápido, mas suave. Jack ligou para o hospital. Emergência. Grávida de 28 semanas com gêmeos. Sangrando. Abram caminho. A mãozinha de Emma se esticou do banco de trás e tocou o ombro de Becca. Mamãe, onde está o papai? Becca fechou os olhos. O papai teve que ir trabalhar, meu amor. A maior mentira de todas. Entrada de emergência do Mercy General. Jack a carregou de novo. Emma se agarrou à sua jaqueta. Preciso de ajuda. Tem 28 semanas de gravidez de gêmeos e está sangrando. Apareceram enfermeiras, uma maca, luzes no teto que ficavam embaçadas. Senhora, quem é seu contato de emergência? Seu marido? Disse Jack. Tyler Morrison. Tentarei localizá-lo. Uma enfermeira apertou a mão de Becca. Seu crachá dizia Grace. 30 e tantos anos. Olhos gentis. Preocupação real. Você já está a salvo, querida. Cuidaremos de você. Pode me dizer seu nível de dor? 8. Talvez 9. Os bebês, por favor. Salvem meus bebês. A doutora Mitchell é a melhor. Você está em boas mãos. A pequena mão de Emma na de Becca, apertando. O cheiro do hospital. De antisséptico e medo. As luzes fluorescentes zumbindo. Um relógio na parede marcava 7h43 da noite. Tyler tinha ido embora às 7h15. Fazia 28 minutos. Uma eternidade. A voz de Jack no corredor, deixando mensagens. Tyler, aqui fala Jack Thornton. Sua esposa está na emergência do Mercy General. Ligue imediatamente. Uma mensagem. 2, 3, 4, 5... 10h20 da noite. Nenhuma resposta. Chegou a doutora Sarah Mitchell, 50 e tantos anos. Mãos firmes e olhos gentis que tinham visto tudo. Tinham visto mulheres abandonadas, famílias destruídas, milagres e tragédias. Rebecca, vou fazer um ultrassom em você. Vamos ver como estão esses pequenos. O transdutor foi pressionado contra a barriga de Rebecca. Gel frio. A tela piscou, estática, e depois um som. Tum-tum, tum-tum. 2 batimentos, fracos, mas presentes. Continuavam lutando. São uns lutadores, disse a doutora Mitchell, igual à mãe deles. As lágrimas deslizaram pelas têmporas de Rebecca até seu cabelo. Alívio, terror, gratidão. Raiva. Preciso perguntar algo, disse a doutora Mitchell em voz baixa. Há alguma situação familiar que eu deva saber? Alguma razão pela qual estivesse sozinha durante esta emergência? Um nó se formou na garganta de Rebecca. A verdade estava ali, pesada, impossível. Ele teve uma emergência no trabalho. A expressão da doutora Mitchell dizia que já tinha ouvido isso antes. Não acreditou nela, mas não ia pressionar. Ainda não. Vamos interná-la. Repouso absoluto na cama. Estes bebês precisam ficar aqui dentro por pelo menos mais 8 semanas. Idealmente 12. 8 semanas. 12. Poderia conseguir sozinha. Não sou louca, sussurrou Rebecca. Sei perfeitamente o que isso significa. Sei o que ele escolheu. Grace apertou sua mão. Você não é louca, meu amor. De jeito nenhum. Transferiram-na para um quarto privado. Silencioso demais, exceto pelo bip constante das máquinas que monitoravam os batimentos dos gêmeos. Eram a prova de que estavam vivos.
A prova de que existiam milagres. A prova de que algumas coisas importavam muito mais que a ambição. Jack apareceu na porta com Emma dormindo sobre seu ombro. Sua cobertinha de unicórnio arrastava pelo chão. As enfermeiras encontraram uma caminha. Emma diz que pode dormir aqui com você. Deixou Emma na cama com uma delicadeza infinita. Cobriu-a. Ajeitou o travesseiro. Movia-se como um homem que entendia de crianças, como alguém que se importava. Você não tem que ficar, disse Becca. Eu sei, mas ele puxou uma cadeira para perto da cama dela. Sentou-se e acomodou-se como se não tivesse nenhum outro lugar no mundo para ir. Seu marido? 42 chamadas. Nenhuma resposta. 42. O número ficou gravado em seu peito. 42 vezes Jack Thornton tentou dizer a Tyler Morrison que sua esposa estava morrendo. 42 vezes Tyler escolheu não atender. Com certeza continua na reunião. A fusão da qual você falou? Não existe. A mandíbula de Jack ficou tensa. Becca, preciso te contar algo, e você não vai gostar nada. Mostrou-lhe a tela do seu celular. Era uma publicação nas redes sociais. Lá estava Tyler com uma mulher loira, linda, com um sorriso de predadora, em um bar da moda num terraço. A mão dela estava sobre o peito dele e o braço dele a rodeava pela cintura. A foto tinha sido publicada há 18 minutos. O texto dizia: finalmente livre para te amar abertamente. Ela entenderá com o tempo. Havia algo estranho na foto. Tyler parecia desconfortável, rígido, como se estivesse posando contra sua vontade. Como uma marionete. Becca olhou a foto, fechou os olhos, abriu-os, fechou-os de novo, como se piscar muitas vezes pudesse mudar a imagem. Mas não mudou. Quem é ela? Vanessa Hartley, a filha de Richard Hartley. Trabalha nas indústrias Hartley. Começou há 8 meses. 8 meses, sussurrou Becca. Foi então que Tyler começou a mudar. Oh, Jack. Ele buscou mais informações no seu telefone. Artigos, perfis do LinkedIn, fotos corporativas. Vanessa tinha se formado com honras na Escola de Negócios de Wharton e trabalhado em 3 das empresas mais importantes da lista Fortune 500. Em cada uma delas, teve um caso com um executivo casado. E a cada vez, o executivo deixou sua esposa. E a cada vez, em menos de 6 meses, o executivo era demitido. E Vanessa ia para uma empresa maior. O mundo girou para ela. Ela já fez isso antes? 3 vezes. Tenho um investigador particular. Quando Tyler mencionou na nossa reunião de hoje que estava saindo com alguém das indústrias Hartley, comecei a investigar. Becca, acho que ela escolhe homens casados de propósito. Homens ambiciosos, mas fracos. Para quê? Por poder? Por controle? É como um treino. Seu pai, Richard, é um bilionário implacável que se fez sozinho. Há rumores de que ela está se preparando para assumir o controle da empresa. Mas Richard é da velha guarda. Não acredita que as mulheres possam dirigir impérios. Então ela está demonstrando que pode, destruindo homens, demonstrando que é mais impiedosa que qualquer um deles. O estômago de Becca revirou. Tyler não é uma vítima. Ele tomou suas decisões. Sim, mas não acho que ele entenda com quem está se metendo. Olha isso. Jack lhe mostrou outra foto. Eram Vanessa e Tyler. A mão de Vanessa estava sobre o celular dele. E Tyler parecia confuso, controlado. Esta é desta noite, 30 minutos antes de ele te deixar. Acredito que ela controla quando ele pode e quando não pode atender ligações. Acho que o que aconteceu esta noite foi um teste para ver se ele realmente te abandonaria. E ele fez. Ele fez. O que significa que passou no teste. E Vanessa Hartley recompensa quem a obedece. A porta se abriu. Era um homem mais velho,
de uns 60 e tantos anos, com cabelo prateado e olhos cansados. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Rebecca, disse com a voz embargada. Vim assim que soube. Era Robert Morrison, o pai de Tyler. Jack levantou-se em atitude protetora. Senhor Morrison. Senhor Thornton. Obrigado por ajudar minha nora. Robert virou-se para Becca. Onde está meu filho? Eu não sei. Ele foi embora. Decidiu ir embora. Robert se deixou cair na cadeira. Cobriu o rosto com as mãos. E seus ombros começaram a tremer. Era um homem desmoronando. Eu temia que algo assim acontecesse. Medo de quê? Tyler tem estado muito diferente nestes últimos meses. Muito reservado. Ansioso, veio me ver há 3 semanas. Perguntou por advogados de divórcio. Disse que estava apaixonado por outra pessoa. Alguém que poderia ajudá-lo em sua carreira. E você não me avisou? Eu disse a ele que estava cometendo um erro. Disse que o casamento requer esforço, que a grama nem sempre é mais verde do outro lado. Mas ele não quis ouvir. Disse que essa mulher, Vanessa, o entendia, que ela via o potencial dele, que o fazia se sentir importante. Robert levantou o olhar. Seus olhos estavam úmidos, crus, sinceros. A mãe dele nos deixou quando Tyler tinha 10 anos. Foi embora com o chefe dela. Tyler me viu desmoronar. Me viu implorar para ela voltar. Ela disse a Tyler que eu era fraco, que homens fracos não merecem o sucesso. Tyler passou a vida inteira tentando provar que não é fraco, tentando provar que não é como eu. E agora? Disse Becca em voz baixa. Está se tornando exatamente o que tanto temia, um homem que abandona sua família. Sim. Robert segurou a mão de Becca. Não tenho desculpas para ele. O que ele fez esta noite é imperdoável. Mas quero que saiba algo. Estou do seu lado, não do dele. Você é minha filha. Emma é minha neta. Esses bebês são meus netos, e eu te ajudarei em tudo o que puder. Por quê? Porque você merece algo melhor. Porque essas crianças merecem algo melhor. E por quê? Embora talvez eu não possa salvar meu filho de si mesmo, posso garantir que ele não te destrua no processo. O celular de Jack vibrou. Ele deu uma olhada e sua expressão endureceu. Tyler acabou de publicar algo nas redes sociais. Um anúncio. Virou o telefone. Eram Tyler e Vanessa em uma foto profissional, claramente preparada, como uma foto de noivado. Emocionado em anunciar meu noivado com Vanessa Hartley, filha de Richard Hartley, CEO das indústrias Hartley. Espero ansiosamente nosso futuro juntos e meu novo cargo como vice-presidente de operações. Publicado há 22 minutos, enquanto Becca lutava para salvar seus bebês, enquanto Jack ligava 42 vezes, enquanto Robert corria para o hospital. Tyler estava anunciando seu noivado, ainda casado, ainda sendo o pai de Emma, ainda sendo o pai de 2 filhos por nascer. Robert ficou olhando para a publicação. Ele está noivo, mas se ainda é casado. Não por muito tempo, disse uma voz de mulher da porta. Eram 2 mulheres. Uma vestia um terno impecável, tinha um olhar penetrante e um sorriso ainda mais afiado. A outra usava um distintivo de detetive. A advogada Linda Brennan, apresentou-se a primeira. E essa é a detetive Karen Walsh. Precisamos fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu esta noite, porque pode não ter sido um acidente. O quarto se acalmou depois das apresentações. Emma dormia. Robert estava sentado com a cabeça baixa. Grace diminuía as luzes e Jack fazia ligações em voz baixa no corredor. Beck jazia na escuridão, com a mão sobre a barriga, enquanto as palavras da detetive ressoavam em sua mente. Senhora Morrison, seu marido lhe deu algo para beber esta noite? Alguma comida? Algo fora do comum? O vinho.
Tyler me serviu uma taça de vinho no jantar. Insistiu que eu tomasse apenas uma. O médico diz que um pouquinho está bem, Beck. Relaxe. Depois disso, me senti tonta, com náuseas. Depois começaram as cólicas. A detetive Walsh tirou uns sacos de evidência. Colocou em um a taça de vinho da cozinha e em outro a garrafa com o que restava. Etiquetou e selou. Se alguém quisesse induzir um parto prematuro, disse a detetive Walsh com cuidado, existem substâncias que poderiam fazê-lo. Precisamos descartar essa possibilidade. Beck fechou os olhos. Viu Tyler naquela manhã, beijando sua testa antes de ir trabalhar. Te amo, Beck. Ele sabia? Tinha planejado? Ou era simplesmente um fantoche dançando conforme a música que Vanessa tocava? De qualquer forma, seus bebês quase morreram naquela noite e alguém iria pagar por isso. A luz do sol estava brilhante demais. Beck acordou e viu a doutora Mitchell revisando seus sinais vitais. Bom dia, mamãe. Os bebês parecem estáveis, mas temos que conversar. A detetive Walsh estava num canto, com uma expressão séria e a boca contraída num gesto sombrio. O vinho? Disse a doutora Mitchell. Continha óleo de poejo, uma substância natural que provoca abortos. Em doses pequenas, pode causar cólicas e sangramento. Em doses maiores, pode induzir o parto ou causar um aborto espontâneo. O mundo girou para ela. Alguém tentou matar meus bebês. Ainda não podemos provar a intenção, disse a detetive Walsh. Poderia estar contaminado, poderia ser um acidente, mas se somarmos a isso o abandono do seu marido, estamos investigando. O telefone de Tyler não mostraria 3 ligações para o centro de toxicologia na semana passada? Interrompeu a detetive, perguntando por substâncias que pudessem ajudar com uma gravidez difícil. Ele afirmou que pesquisava para um amigo. Robert, que tinha ficado a noite toda, ficou pálido. Meu filho fez isso. Não sabemos ainda, mas o Sr. Morrison comprou óleo de poejo em uma loja de produtos naturais há 4 dias. As gravações de segurança confirmam. Tentamos determinar se ele sabia para que servia. O telefone de Beck vibrou. Uma mensagem de texto de Tyler. O primeiro contato em 14 horas. Beck, precisamos conversar. Isso saiu do controle. Nunca quis te machucar. Vanessa diz que podemos chegar a um acordo. Guarda compartilhada. Você fica com a casa, eu sustentarei as crianças. Só não se oponha ao divórcio. Tyler, por favor, ela é muito decidida. É mais fácil se você não resistir. Ela é muito decidida. Não eu, nem nós. Ela. Os dedos de Beck se moveram sobre o teclado. Firmes, fortes, seguros. Diga a Vanessa que ela errou nos cálculos. Diga que o vinho já foi analisado. Diga que a polícia está envolvida. E diga que vou tirar absolutamente tudo dela. Bloqueou o número dele. Suas mãos já não tremiam. A detetive Walsh sorriu. Isso deve agitar as coisas. A advogada Linda Brennan estendeu documentos sobre a mesa do hospital de Becca. Jack e Robert a flanqueavam na cama como guarda-costas. Grace estava na porta. Um exército. Uma família escolhida por laços de lealdade. Isto é o que sabemos, disse Linda. Vanessa Hartley fez isso 3 vezes antes. Cada vez o padrão é idêntico. Seduz um executivo casado. Isola-o de sua família. Convence-o a abandonar sua esposa durante uma crise. Documenta o abandono e o usa para destruí-lo profissionalmente, enquanto ela se apresenta como a vítima de um predador casado. É uma viúva negra, disse Jack. Uma viúva negra corporativa. Exatamente. Mas desta vez cometeu erros. 3 erros. Linda levantou um dedo. 1. Te envenenou. Isso é tentativa de homicídio. É difícil de provar. Mas Tyler comprou a substância.
Ele te deu o vinho. Soubesse ou não para que era, ele é cúmplice. Segundo dedo. 2. Publicou evidência da aventura enquanto você estava hospitalizada. É um registro público, com data e hora. Prova o abandono e a crueldade. Terceiro dedo. 3. Te subestimou. As outras esposas se renderam, aceitaram acordos e desapareceram. Mas você está lutando e tem recursos. Fez um gesto em direção a Jack. Qual é o objetivo final dela? Perguntou Becca. Poder. Quer obrigar seu pai a nomeá-la diretora-geral. Cada vez que destrói um homem em quem seu pai confiava, demonstra que as mulheres podem ser tão impiedosas quanto os homens. Tenta ganhar o respeito através do medo. É uma psicopata, disse Robert em voz baixa. Clinicamente, possível. Legalmente, definitivamente perigosa. Linda se inclinou para a frente. Becca, podemos destruir Tyler, tirar tudo dele. Mas acho que deveríamos mirar mais alto. Mais alto? A Vanessa. Ela é a arquiteta. Tyler é apenas a ferramenta. Se pudermos demonstrar que ela fez isso antes, estabelecer um padrão, podemos apresentar acusações penais. Conspiração. Tentativa de homicídio. Fraude. Podemos acabar com ela. O telefone de Jack vibrou. Ele deu uma olhada e sorriu com frieza. Meu investigador acabou de enviar isso. A primeira vítima de Vanessa. Um executivo casado de há 8 anos. Ela destruiu a vida dele. Custou-lhe seu casamento, seu trabalho, sua reputação. Ele tem esperado uma oportunidade para afundá-la. Está disposto a falar, a testemunhar. Becca assinou um documento após o outro. Sua assinatura ficava mais firme, mais forte. Na 10ª assinatura, sua mão já não tremia absolutamente nada. Isso já não se tratava apenas dela. Tratava-se de deter uma predadora. Tratava-se de proteger a próxima esposa, a próxima família, o próximo grupo de crianças não nascidas que mereciam algo melhor que a ambição de Vanessa Hartley. Tyler chegou ao meio-dia, sem Vanessa. Gracie o interceptou na porta. Senhor, a paciente solicitou não receber visitas. Preciso ver minha esposa. Não por muito tempo, disse Linda saindo ao corredor. Tyler Morrison. Você foi notificado. Esta petição de divórcio inclui a guarda de emergência, o congelamento de bens, uma denúncia penal como cúmplice de tentativa de homicídio e uma ordem de restrição. Tem 24 horas para desocupar a residência conjugal. O rosto de Tyler ficou branco como papel. Homicídio? Eu não tentei matar ninguém. Você deu à sua esposa grávida óleo de poejo. Essa substância pode provocar um aborto. Eu não sabia. Vanessa disse que era um suplemento. Disse que ajudaria com o inchaço. O corredor ficou em silêncio. Repita isso, disse a detetive Walsh saindo das sombras. Tinha estado esperando, observando, gravando. Os olhos de Tyler se arregalaram. Quero um advogado. Boa ideia. Porque Vanessa Hartley está prestes a jogar toda a culpa em você. Nós a temos vigiado. Ela já está se reunindo com seu advogado. Já está elaborando sua defesa. Quer saber qual é? Tyler não disse nada, mas seu rosto respondeu. Terror, reconhecimento, a compreensão que amanhecia. Um marido abusivo coagiu sua namorada inocente para que o ajudasse a se livrar de sua esposa grávida. Ela vai afirmar que você a manipulou, que lhe disse que Becca tinha tendências suicidas, que o poejo era para ajudar a prevenir complicações na gravidez, que ela é uma vítima. Isso é loucura. Ela planejou tudo, me disse exatamente o que fazer, quando ir embora, o que dizer. Ela escreveu as publicações nas redes sociais. Você tem provas? Tyler pegou seu telefone, tremendo, desajeitadamente desesperado. Gravei algumas de nossas conversas. Tinha medo.
Ela continuava me pressionando para fazer coisas que não me pareciam corretas. Gravei por se precisasse mais tarde. A detetive Walsh pegou o telefone, revisou as notas de voz. Sua expressão mudou. Endureceu-se. Aguçou-se. Sr. Morrison, acho que o senhor e eu precisamos ter uma conversa muito longa, com seu advogado presente. Mas, extraoficialmente, o senhor acabou de se salvar por pouco de uma acusação de conspiração para cometer homicídio. Por pouco. Tyler olhou para Becca através da porta. Emma acordou. Viu seu pai. Virou-se e escondeu o rosto no lado de sua mãe. Sinto muito, sussurrou Tyler. Sinto muito mesmo. Fui fraco. Fui estúpido. Ela me fez sentir importante e perdi tudo o que realmente importava. Depois que Tyler foi embora com a detetive, Becca sentou-se com Emma. Coloriram unicórnios rosas e roxos. Emma não perguntou por seu pai. Apenas coloria em silêncio, processando como as crianças fazem. Absorvendo, entendendo mais do que os adultos acreditam. Os gêmeos chutaram com força. Becca colocou a mão de Emma sobre sua barriga. Esses são seus irmãos. Estão bem. Todos vamos ficar bem. O papai é um homem mau? Como responder a isso? Como explicar o abuso narcisista a uma menina de 5 anos? Como ensinar as nuances e a complexidade nas áreas cinzentas da fraqueza humana? O papai tomou decisões muito ruins, mas não é totalmente mau. Só está perdido. E às vezes os adultos se perdem, meu amor. Você vai se perder, mamãe? Não, meu céu. Eu sei exatamente onde estou. Bem aqui com você. Robert apareceu na porta. Vou pagar a fiança de Tyler. Não porque ele mereça, mas porque eu quero em uma posição para testemunhar contra Vanessa. Você concorda com isso? Becca pensou. Pensou na justiça, na vingança, na diferença entre as duas, no que seus filhos precisavam ver, no tipo de mulher que queria ser. Sim, mas que ele não se aproxime de nós nunca. De acordo. Os dias se tornaram um borrão. A história estourou. Esposa de executivo envenenada em um plano de viúva negra corporativa. A mídia por toda parte. Repórteres fora do hospital. Equipes de câmeras. As redes sociais explodiram. Tendência no Twitter. Tópicos no Reddit. Artigos de opinião. Vanessa emitiu um comunicado. Estou chocada e devastada ao saber destas acusações. Tyler Morrison me perseguiu implacavelmente. Eu acreditava que seu casamento tinha terminado. Nunca teria participado conscientemente de nada que pudesse ferir uma mulher inocente ou seus filhos. Estou cooperando plenamente com as autoridades. A atuação de vítima perfeita. Praticada. Polida. Bem executada. Mas as gravações de Tyler eram condenatórias. A detetive Walsh as vazou estrategicamente. Pressão pública. Um julgamento midiático antes do julgamento legal. A voz de Vanessa. Fria e calculadora. Você precisa deixá-la vulnerável. Sozinha. Ou a farei em pedaços. Será então quando assinará o acordo de divórcio. Será então quando pegará o que puder e desaparecerá. O poejo causará cólicas, sintomas leves de parto, nada permanente, mas o suficientemente aterrorizante. E quando você não estiver lá para ajudá-la, isso estabelecerá sua crueldade. Seu advogado usará isso. Pense nisso como uma obra de arte conceitual, Tyler. Você está interpretando um papel. O marido cruel. Eu estou interpretando a amante inocente. E Rebecca está interpretando a vítima. Todos têm seu papel. A opinião pública mudou rápido, brutalmente. Vanessa Hartley não era uma amante. Era um monstro, uma predadora, uma psicopata com roupas de grife. Richard Hartley emitiu um comunicado. Minha filha está suspensa enquanto durar a investigação. Estas acusações não refletem os valores das indústrias Hartley. Tradução:
a estava abandonando, protegendo a empresa, abandonando sua filha da mesma maneira que ela havia ensinado os homens a abandonar suas famílias. O karma tinha um curioso senso de humor. No meio da noite. Semana 2. 29 semanas de gravidez e uma meta de uma semana a mais. Só uma a mais. Rebecca não conseguia dormir. O medo a invadia. Pensamentos sombrios. Os IC. O tipo de pensamentos que chegam às 3 da manhã. Quando os monitores apitam e os hospitais parecem prisões. E o futuro se estende vasto e aterrorizante. Seu telefone vibrou. Número desconhecido. Mensagem de texto. Você deveria ter aceitado o acordo de divórcio. Agora me envergonhou. Me fez parecer fraca. E eu não tolero isso. Mensagem de texto. Acha que ganhou? Não ganhou. As gravações de Tyler não serão admissíveis. É espionagem ilegal. Os advogados do meu pai são os melhores. Mensagem de texto. Destruirei você, seus filhos, seu herói bilionário. Todos. Tem 24 horas para retirar todas as acusações e aceitar o acordo. Ou começarei a publicar informação sobre os negócios de Jack Thornton. Uso de informação privilegiada. Fraude fiscal. Tenho provas. Provas falsas. Mas quando alguém perceber, sua empresa estará arruinada. Mensagem de texto. Você escolhe, Rebecca. Seu orgulho ou o trabalho da vida dele. As mãos de Becca tremiam. Reencaminhou a mensagem de texto para a detetive Walsh e ligou para ela. Agora está ameaçando o Jack. Diz que vai inventar provas. Está desesperada. Pessoas desesperadas cometem erros. Reencaminhe os textos para mim. Vamos usá-los. Isso é intimidação de testemunhas. Extorsão. Acaba de nos dar mais acusações contra ela. Mas e se ela fizer? E se destruir o Jack por minha culpa? A voz de Jack foi ouvida da porta. Então reconstruiremos. Já me destruíram antes. Sobrevivi. Sobreviveremos. Jack tinha adormecido na cadeira outra vez. Continuava vigiando. Continuava presente. Você não pode perder tudo por mim. Não vou perder tudo. As coisas que importam estão bem aqui. Você, Emma, esses bebês, sua família, isso é tudo. Os negócios são apenas dinheiro. Ganharei mais. O mais difícil, sussurrou Becca, é que pensei que eu era a única vítima. Mas Tyler também foi. Vanessa nos manipulou aos dois. E ainda assim, tenho que odiá-lo por suas decisões, enquanto entendo que foi manipulado. Como posso aceitar essas duas realidades ao mesmo tempo? Jack sentou-se na beira da cama dela. Você as aceita sendo humana. Tyler tomou decisões. Más decisões. Mas Vanessa criou as circunstâncias em que essas decisões pareciam inevitáveis. Você pode reconhecer isso sem desculpá-lo. Ele é responsável, mas não é o único vilão. Tenho medo. Eu também. Pela manhã, a detetive Walsh chegou com um plano. Com esses textos, Vanessa está ameaçando, intimidando testemunhas, extorquindo e assediando. Mas precisamos de mais. Precisamos que ela se incrimine em uma gravação. Como? Tyler usará uma escuta. Irá vê-la. Dirá que está assustado pelo caso e fará com que ela admita o envenenamento. O plano. Tudo. Ele fará isso? Ele enfrenta 20 anos como cúmplice de tentativa de assassinato. Ele fará, acrescentou Robert. Eu o convenci. É sua única maneira de consertar as coisas. Não por ele, mas por Emma. Pelas crianças. Para que não cresçam com um pai na prisão. Para que tenham alguma chance de entender que ele tentou consertar o que quebrou. O plano era arriscado, mas necessário. Tyler se reuniu com Vanessa naquela tarde em seu condomínio no centro. Um arranha-céu com janelas do chão ao teto e vistas para a cidade que ela ansiava dominar. Embaixo, em uma van, uns detetives ouviam com atenção,
gravando cada palavra, construindo um caso, tecendo uma rede invisível. A conversa começou de maneira casual. Tyler, visivelmente nervoso, interpretou seu papel com perfeição. Não era difícil fingir o medo quando era completamente real. Vanessa, disse ele, eles têm gravações. Minhas gravações. O que fazemos? Nós. A voz dela se tornou fria como gelo. Não há nenhum nós aqui, Tyler. Você está sozinho nisso. Mas você me disse para gravá-las. Disse que poderíamos precisar delas para ter uma vantagem sobre a Becca. Eu nunca te disse para gravar nada. E se você se atrever a dizer que fiz isso, meus advogados vão te afundar, entendeu? Você é um homem fraco e patético que envenenou sua esposa porque queria o dinheiro dela e tirá-la do caminho. Eu sou a vítima que acreditou nas suas mentiras. Essa é a história, e é isso que o júri ouvirá. Mas isso não é verdade. A verdade não importa. O poder importa. E eu o tenho. Bobo, você não. Nunca o teve. Só foi uma ferramenta, um meio para conseguir um fim. Vanessa, por favor, eu te amo. Ela soltou uma gargalhada, uma risada aguda, cortante e cruel. Amor? Acha que isso se tratava de amor, Tyler? Você foi um ensaio, uma cobaia. Precisava aperfeiçoar meu método antes de ir atrás do meu verdadeiro objetivo. O vice-presidente de operações do meu pai, Marcus Webb, casado, ambicioso e fraco, exatamente como você. Uma vez que eu te destrua publicamente, ele verá o que acontece com os homens que se metem comigo. Fará tudo o que eu disser e, com o tempo, me ajudará a tomar o controle das indústrias Hartley. Você nunca foi o objetivo. Foi a lição. Então, não signifiquei nada? Significou exatamente o que devia significar. Uma lição para mim e para o mundo dos negócios. Para cada homem que acredita que as mulheres não podem ser impiedosas, estou demonstrando que sim, podemos. Só temos que ser mais espertas, mais calculistas e estar mais dispostas a quebrar as regras para ganhar. A voz de Tyler falhou, com emoção e horror reais. Você tentou matar meus bebês? Não. Tentei motivar sua esposa para que aceitasse um acordo de divórcio rapidamente. Se a gravidez terminasse, eram danos colaterais. Bem-vindo ao mundo dos negócios, Tyler. Às vezes, você tem que fazer o necessário para ganhar. Às vezes, as pessoas saem machucadas. Isso não é crueldade, é estratégia. Houve um silêncio. Depois, a voz de Tyler soou firme, cheia de raiva. Pronto. Você cometeu um erro, Vanessa. Qual? Você me disse para gravar conversas para ter uma vantagem. E eu fiz, incluindo esta. A porta do apartamento se abriu de golpe. O detetive Walsh e vários policiais entraram. O rosto de Vanessa passou de branco para vermelho e depois para roxo de fúria. Vanessa Hartley. A senhora está presa por conspiração para cometer assassinato, tentativa de assassinato e extorsão. E mais uns 6 crimes que terei prazer em ler para a senhora. Tem o direito de permanecer em silêncio. Sugiro que o use. Becca viu a prisão nos noticiários. Eram imagens ao vivo com faixas de última hora. Vanessa, algemada, gritava sobre seus advogados, sobre processos, sobre como não podiam fazer isso com ela, sobre seus direitos, sobre seu pai, sobre seu poder. Mas podiam, e fizeram. Emma subiu no colo de Becca. Mamãe, quem é essa senhora brava? É alguém que machucou muita gente, meu amor, mas já não pode machucar mais ninguém. Os gêmeos chutaram, talvez celebrando, ou simplesmente se esticando. Fosse como fosse, estavam vivos, seguros, crescendo, lutando. Robert sentou-se na frente delas. Tyler está cooperando totalmente. O promotor lhe ofereceu um acordo. 5 anos de prisão, com possibilidade de sair em 3 por boa conduta. Já assinou. Vai testemunhar contra Vanessa.
Está fazendo tudo o que pedem. Que bom. Perguntou se podia escrever para as crianças quando fossem maiores, para explicar e pedir desculpas. Veremos. Talvez algum dia, talvez o perdão fosse possível. Depois que a raiva se apagasse, depois que a cura terminasse, depois que as crianças tivessem idade para entender a complexidade e a fraqueza nas áreas cinzentas do fracasso humano. Mas não hoje. Hoje era um dia para sobreviver, para curar, para proteger o que importava. Os gêmeos eram fortes, teimosos como a mãe, disse a doutora Mitchell, com um sorriso que sugeria que já tinha visto essa força antes, a reconhecia e a respeitava. O julgamento de Vanessa foi marcado para dali a 8 meses. Seus advogados eram lendários, caros, implacáveis, o tipo de advogados que defendem corporações, celebridades e gente que pode pagar por sua inocência. Mas a evidência era avassaladora. As gravações de Tyler, mensagens de texto ameaçadoras de Jack, registros financeiros que mostravam que Vanessa já havia feito isso antes, 3 vítimas anteriores dispostas a testemunhar. Um padrão, um método, uma predadora com um processo. A mídia a chamou de a viúva negra corporativa, a assassina de carreiras, a rainha de gelo. Apareceram artigos de opinião por toda parte, expondo como uma mulher revelava a toxicidade da ambição corporativa, o preço do poder, o reinado de terror de Vanessa Hartley. Quando a ambição se transforma em psicopatia, Richard Hartley a desconheceu publicamente. Não tenho nenhuma filha, declarou. A mulher acusada destes crimes não é a pessoa que eu criei. Cooperarei totalmente com as autoridades. Mas todo o mundo sabia que Richard Hartley havia criado exatamente aquela pessoa. Tinha-lhe ensinado que o poder importava mais que as pessoas, que ganhar justificava qualquer custo, que a crueldade era uma virtude. Ele havia criado um monstro e depois fingiu estar surpreso quando ela agiu como tal. Linda mantinha Becca atualizada, de forma profissional, detalhada e comprometida. O processo civil progride. Estamos processando Vanessa por angústia emocional, tentativa de assassinato e conspiração. Buscamos uma compensação de 7 dígitos no acordo de divórcio, talvez 8. Não quero o dinheiro dela. Aceite de qualquer maneira. Coloque em um fundo fiduciário para as crianças. Faça com que ela pague, literal e figurativamente. Deixe que Emma e as crianças vão para a faculdade pagas por ela. Deixar que eles construam as vidas que ela tentou arruinar. Isso é justiça. As visitas de Jack mantiveram-se, mas a dinâmica mudou. Já não era tanto um anjo da guarda, mas sim um amigo de verdade. Conversavam, mas de verdade, sobre a vida, os negócios, os sonhos e os fracassos. Essas coisas que as pessoas compartilham quando estão forjando algo autêntico. Quase perdi tudo, admitiu Jack uma tarde. Quando Vanessa ameaçou inventar provas, por 48 horas pensei que minha empresa estava acabada, que tudo o que havia construído desmoronaria. E sabe do que percebi? Do quê? Que não me importava. Não realmente. O negócio é importante, mas não é tudo. As pessoas são tudo. Você, Emma, esses bebês, as pessoas que estiveram lá quando as coisas ficaram difíceis, isso é o que importa. Por isso lutaria. Por isso começaria de novo. A avaliadora de custódia designada pelo tribunal, a doutora Patricia Reynolds, era uma mulher estrita, minuciosa e direta. Era o tipo de avaliadora que tinha visto todas as táticas de manipulação e que não se podia enganar. Tyler havia solicitado a custódia parcial da prisão do condado, limitada e supervisionada, mas custódia, enfim. O conselho de seu advogado foi: mostre ao juiz que você se importa, mostre arrependimento, mostre que está tentando.
Não o quero perto deles, disse Becca. Eu entendo, mas o tribunal exige uma avaliação. Documentaremos tudo. As ações dele falarão mais alto que suas palavras. A entrevista de Tyler foi realizada por videochamada da prisão do condado. Parecia diferente, mais magro, quebrado, sóbrio em todos os sentidos. A colônia cara havia desaparecido, a ambição também. Só era um homem enfrentando as consequências. Não mereço a custódia, disse para que ficasse registrado. Não mereço o perdão deles, mas quero que saibam que os amava, que fui fraco, que Vanessa não me obrigou a fazer nada que eu não escolhesse fazer. Assumo minha responsabilidade. Assumo toda a responsabilidade. Quer visitas? Quero que sejam felizes. Se isso significa que não voltarei a vê-los, então é isso que quero. Mas se algum dia, quando forem maiores, tiverem perguntas, quero poder respondê-las. Dizer-lhes que sinto muito. Dizer-lhes que queria ter sido mais forte. Dizer-lhes que seu pai teve defeitos, mas que não estava além da redenção. O relatório da doutora Reynolds foi contundente. Nada de custódia, nenhuma visita até que as crianças tivessem idade suficiente para decidir. O remorso do Sr. Morrison parece genuíno, mas suas ações causaram um trauma severo. O bem-estar das crianças é a prioridade. O tribunal deve dar preferência à cura delas acima do desejo de redenção dele. Becca chorou de alívio, de se sentir reivindicada, de saber que estavam a salvo. Ele vai apelar? Advertiu Linda da prisão. Com que dinheiro? Bom ponto. Robert cortou o apoio financeiro. Tyler agora está sozinho, aprendendo o que significa enfrentar as consequências sem uma rede de segurança. Tyler foi sentenciado antes que os bebês nascessem. 5 anos na prisão do condado, na ala de delinquentes não violentos, um lugar para criminosos de colarinho branco e homens que haviam tomado decisões terríveis, mas que não eram perigosos no sentido tradicional. Becca não compareceu. Viu a cobertura das notícias de sua cama de hospital. 35 semanas já. A zona segura. Os bebês sobreviveriam se nascessem agora. A declaração de Tyler foi: sou culpado, sinto muito. Falhei com minha família. Falhei comigo mesmo. A única coisa que posso fazer agora é aceitar a responsabilidade e esperar que algum dia meus filhos entendam que seu pai foi fraco, mas não malvado, manipulado, mas ainda assim culpado. Eu os amo, só que não os amei o suficiente. Escolhi a ambição sobre a família, a mim mesmo sobre os outros, e passarei o resto da minha vida tentando entender por quê. O juiz lhe disse: Sr. Morrison, o senhor participou de uma conspiração para prejudicar sua esposa grávida e seus filhos não nascidos. O fato de que foi manipulado pela senhora Hartley é um fator atenuante, mas o senhor tomou decisões em cada etapa do caminho. Escolheu acreditar nas mentiras dela porque serviam à sua ambição. Escolheu deixar sua esposa sangrando porque uma mensagem de texto indicou. Escolheu uma promoção acima de sua família. O tribunal o sentencia a 5 anos de prisão. Espero que use esse tempo para se tornar o homem que seus filhos merecem. O julgamento de Vanessa ainda estava pendente, mas seu destino estava selado. A promotoria tinha provas demais, vítimas demais, um padrão claro demais. Seus advogados pressionavam por um acordo de culpa. 15 anos. Ela se recusava. Orgulhosa demais. Arrogante demais. Convencida demais de que podia ganhar. Acreditava que sua inteligência, sua beleza e o dinheiro de seu pai podiam comprar qualquer coisa. Irá a julgamento, previu Linda. É arrogante demais para admitir a derrota. Acredita que pode encantar um júri. Acredita que pode se fazer de vítima bem o suficiente, mas não poderá.
Está subestimando o quanto as pessoas odeiam mulheres que machucam mães grávidas. O pátio do hospital estava tranquilo. As folhas de outono caíam suavemente. Outubro se tornava novembro. O ar era fresco, limpo, com cheiro de mudança de estação e novos começos. Emma estava se adaptando, com terapia 2 vezes por semana. Terapia de arte. Terapia de jogo. Mas sua psicóloga, a doutora Williams, disse que era resiliente. Que as crianças podiam sobreviver a qualquer coisa se tivessem um pai estável. Uma pessoa que estivesse lá consistentemente. Um porto seguro. Você é a âncora dela, disse a doutora Williams. Isso é tudo. É mais do que a maioria das crianças tem. Robert a visitava diariamente. Trazia livros para Emma. Flores para Becca. Sentava-se em silêncio, lamentando seu filho, apoiando sua família, tentando ser o homem que não soube ser para Tyler, tentando quebrar ciclos. Falhei com Tyler, disse uma tarde. Não. Tyler falhou consigo mesmo. Devia ter sido mais forte depois que a mãe dele foi embora. Devia ter lhe ensinado que a vulnerabilidade não é fraqueza, que pedir ajuda não é fracassar, que ser um bom homem importa mais que ser um homem de sucesso. Ele é um adulto, suas decisões são dele. Eu sei, mas ainda assim desejaria ter feito melhor. Ainda me pergunto se as coisas seriam diferentes se lhe tivesse ensinado outras lições. Jack apareceu com café para todos. Ele e Robert tinham se tornado amigos, unidos na proteção de Becca e das crianças. 2 homens tentando ser melhores que os homens que haviam machucado as mulheres que lhes importavam. Alguma notícia de Vanessa? Perguntou Robert. Recusou o acordo, disse Jack. 15 anos não era humilhação suficiente, ao que parece. Vai a julgamento. Seus advogados argumentam insanidade temporária. Que a pressão de ser a filha de Richard Hartley a quebrou. Que não pôde lidar com as expectativas. Que simplesmente explodiu. Funcionará? Não. É calculadora demais. Está tudo documentado demais. Vítimas demais ao longo de anos demais. Darão de 25 à prisão perpétua. Talvez 30. Semana 7 no hospital. 35 semanas de gravidez. O Dr. Mitchell deu a boa notícia que haviam estado esperando. Você está a salvo. Se os bebês nascerem agora, estarão bem. Saudáveis. Não precisarão de cuidados intensivos. Você conseguiu, Becca. Manteve-os a salvo. Permissão para respirar, para acreditar, para ter esperança. Depois de 7 semanas de monitoramento, medo e incerteza. Permissão para imaginar um futuro. Posso ir para casa? Repouso na cama modificado. Nada de escadas. Nada de levantar coisas pesadas. Mas sim, pode ir para casa. Lar. A palavra parecia diferente agora. Mais segura. Ganha com esforço. Um lugar pelo qual havia lutado. Um santuário que havia protegido. Jack se ofereceu para ajudar com a mudança. Já não era caridade. Era amizade. Uma amizade real. Construída na crise. A honestidade. E o simples fato de estar presente. Quando chegaram à casa, Emma gritou. Nossa casa! Estamos em casa! Jack carregou as malas de Becca. Preparou o quarto para o repouso na cama. Organizou a cozinha. Encheu a geladeira com mantimentos, refeições e tudo o que precisariam. Robert já havia passado por lá. Consertou a janela que Jack quebrou para entrar naquela primeira noite. Pintou o quarto de Emma. Instalou um novo sistema de segurança. Trocou as fechaduras. Fez com que a casa fosse dela de novo. Você não tem que fazer tudo isso, disse Becca. Jack parou. Virou-se para ela, honesto de novo. Sempre honesto. Estava se tornando seu traço definitivo. Eu sei, mas em algum momento, isso deixou de se tratar de Tyler.
Deixou de se tratar de Vanessa. Deixou de se tratar de negócios ou de vingança. Começou a se tratar de você, de Emma, desses bebês, de ajudar porque quero ajudar, porque você importa como pessoa, como amiga, e talvez mais que uma amiga, se sou completamente sincero. Jack, não estou te pedindo nada. Você está grávida, divorciando-se, curando-se, lidando com o suficiente. Só estou sendo honesto sobre onde estou. Quando tudo isso terminar. Quando estiver pronta, se é que alguma vez estará pronta, gostaria de te convidar para jantar. Um encontro de verdade, sem cafeterias de hospital, sem gestão de crise, só duas pessoas se conhecendo sem emergências no meio. O coração de Becca deu um salto. Meses atrás, a ideia de confiar em outro homem teria parecido impossível, mas Jack tinha ganhado sua confiança, lentamente, consistentemente, estando presente, sendo honesto, preocupando-se com seus filhos, sem pedir nada em troca. Não sei se posso confiar em alguém agora, se estou pronta para isso. Eu sei, esperarei. Sou bom esperando. Esperei muitas coisas na minha vida. Vale a pena esperar pelas coisas boas. 18 de novembro. 37 semanas. Contrações regulares. Não eram as de Braxton Hicks. Eram as de verdade. No consultório do Dr. Mitchell. É o momento. Você está em trabalho de parto. Vamos para o hospital. Vamos conhecer esses lutadores. Grace dirigiu. Jack as encontrou lá. Segurou a mão de Becca durante as contrações. Guiou-a na respiração. Contou. Lembrou-lhe que era forte o suficiente para isso. Robert esperou no corredor apoiando-a. Presente. Pronto para conhecer seus netos. O parto foi rápido. Intenso. 3 horas de trabalho que pareceram minutos e horas ao mesmo tempo. Depois, empurrar. Depois, um choro. E depois, 2 bebês perfeitos. Andrew James, 7 libras e 2 onças, nomeado em honra ao pai de Robert, um homem bom, um homem gentil. Benjamin Jack, 6 libras e 14 onças, nomeado em honra ao homem que o salvou, o homem que esteve lá, nomeados em honra a heróis, em honra à esperança, em honra ao tipo de homens que ela queria que chegassem a ser. Tyler não estava lá. Não podia estar. Estava na prisão. Sua decisão. Sua consequência. Mas as pessoas que importavam, sim, estavam. Grace. Diane. Robert. Jack. A família construída por escolha, pela crise e pelo carinho. Emma conheceu seus irmãos. Segurou Andrew com cuidado. Beijou a testa de Benjamin com a ternura que só as crianças possuem. São tão pequenos. Você também era assim pequena. De verdade, não lembro de ter sido pequena. Nenhum de nós lembra de ter sido pequeno, mas todos fomos. Todos começamos minúsculos e nos tornamos fortes. Jack manteve-se um pouco atrás, dando espaço, mas presente, sempre presente. Um homem que entendia de limites, de respeito, e de quando dar um passo à frente e quando dar um passo atrás. Becca olhou para sua família, escolhidos e nascidos perfeitos em sua imperfeição, completos em seu estado incompleto. Obrigada, disse a Jack. Por quê? Por estar aqui. Sempre, sem falta, sem pedir nada em troca, só por estar. Isso é o que as pessoas fazem quando se importam com alguém, quando veem alguém que precisa de ajuda e tem a capacidade de dar. É simplesmente ser humano. Isso é o que é isto. Simplesmente ser humanos. Jack sorriu. Um sorriso suave e real. Por enquanto, a menos que você queira que seja algo mais algum dia, quando estiver pronta, se é que alguma vez estará pronta. Então, pergunte-me de novo em 6 meses.
Trato feito. 6 meses depois. Era primavera. Maio. Os gêmeos tinham 6 meses. Estavam gordinhos, felizes, perfeitos, cumprindo todas as etapas de seu desenvolvimento. Sorrindo, rindo, sem saber nada da escuridão que precedeu seu nascimento. Emma estava terminando o jardim de infância no quadro de honra, com um prêmio de arte, fazendo amigos, progredindo na terapia, aprendendo que as famílias vêm em diferentes formas, que os pais não são necessários para a felicidade e que as mães podem ser suficientes. O julgamento de Vanessa durou 3 semanas. A mídia cobriu cada momento. Esboços do tribunal, comentários de especialistas. A opinião pública estava esmagadoramente contra ela. Becca testemunhou. Contou sua história. O sangramento, o abandono, o medo, a revelação do detetive sobre o poejo, as noites se perguntando se seus bebês sobreviveriam. Tyler testemunhou por vídeo da prisão. Contou sua história. A manipulação, as gravações, o perceber que tinha sido uma ferramenta. Foi uma admissão de culpa, sem desculpas. Um reconhecimento de que ser manipulado não o absolvia de sua decisão. 3 vítimas anteriores testemunharam. Histórias semelhantes, detalhes diferentes. Mesmo padrão, mesma predadora, mesma destruição. A evidência era contundente. As gravações onde Vanessa discutia sua estratégia. Os textos onde dirigia as ações de Tyler. Os registros financeiros que mostravam que havia pesquisado as leis de divórcio e as batalhas pela custódia. O padrão se repetia em múltiplas vítimas ao longo de vários anos. A defesa de Vanessa desmoronou. Seus advogados argumentaram que foi coagida por seu pai, que sofria uma doença mental pela pressão. Loucura temporária pelo estresse. Cada desculpa, cada desvio, cada tentativa de pintá-la como vítima em vez de vilã. O júri não acreditou. Deliberaram durante 4 horas e voltaram com um veredicto. Culpada de todas as acusações. Conspiração para cometer assassinato. Tentativa de assassinato. Extorsão. Manipulação de testemunhas. Fraude. Uma lista de acusações que a manteriam na prisão por décadas. A sentença? 30 anos em uma prisão federal. Sem liberdade condicional por 20 anos. O rosto de Vanessa, ao ouvir o veredicto, foi de choque, incredulidade e fúria, quebrando sua postura ensaiada. "São todos uns idiotas!" gritou, enquanto os guardas se aproximavam. "Simplesmente não suportam uma mulher que joga com as regras dos homens. Isso é sexismo, é discriminação. Estão me punindo por ser ambiciosa." A voz do juiz cortou seu chilique. Fria, fina, terminante. "Senhorita Hartley, isto não tem nada a ver com seu gênero. Tem a ver com suas ações. A senhora tentou assassinar uns bebês antes que nascessem. A senhora manipulou e coagiu várias pessoas. A senhora destruiu vidas para seu benefício pessoal. Não mostrou remorso, nem empatia, nem humanidade. A senhora é exatamente o tipo de pessoa que nosso sistema de justiça existe para conter. A corte a sentencia a 30 anos em uma prisão federal. Levem-na." Becca observava da galeria e não sentiu nada, nem triunfo, nem vindicação. Só alívio, só um encerramento, só a certeza de que tudo tinha terminado, de que Vanessa não poderia machucar mais ninguém, de que outras esposas e outras crianças estavam a salvo. Acabou. A demanda civil se resolveu por 8 milhões de dólares. O fundo de Vanessa, o dinheiro que seu pai havia separado para seu futuro, foi liquidado e entregue, colocado em um fundo para Emma, Andrew e Benjamin. "Dinheiro manchado de sangue", disse Becca. "Dinheiro para a faculdade", corrigiu Linda.
Dinheiro para o futuro deles. Dinheiro para a segurança deles. Deixe que ela pague pela educação deles. Deixe que ela financie os jogos deles, os sonhos deles. Deixe que o dinheiro que teria usado para destruí-los seja usado para construir suas vidas. Essa é a melhor vingança. Não é machucá-la, mas prosperar apesar de tudo. 1 ano depois da prisão. Novembro outra vez. O círculo tinha se completado. A festa do primeiro aniversário dos gêmeos. O jardim dos fundos estava repleto de gente querida. Grace e Diane, as irmãs de Jack, junto com suas famílias. Também estava Linda Brennan, que já era mais que uma advogada, e o detetive Walsh, que tinha se tornado um aliado. Robert tinha se transformado no avô que as crianças mereciam. Tyler mandou um cartão para as crianças da prisão. Era simples, direto, sem pretextos. Feliz aniversário. Andrew e Benjamin, eu os amo, sinto muito. Talvez algum dia entendam que fui fraco, mas que estou tentando melhorar. Talvez um dia nos conheçamos e vejam que seu pai aprendeu com seus erros. Até lá, comportem-se bem com sua mãe. Ela é extraordinária. Com carinho, papai. Jack ajudou os gêmeos a destruir seus bolos de aniversário. Um azul e outro amarelo. Um desastre perfeito com cobertura por todos os lados. Risadas, alegria, os sons de crianças que se sentiam seguras. Jack rodeava com seu braço a cintura de Becca. Estavam saindo sério. 4 meses. Levavam com calma, sem pressões, sem pressa, só algo estável e real. Construindo um relacionamento que parecia diferente de tudo o anterior. Baseado na amizade, em vez da paixão. No respeito, em vez da necessidade. Na escolha, em vez da circunstância. Robert levou Becca para um lado. Tenho algo para você. Entregou-lhe um envelope grosso com documentos legais e selos oficiais. Tyler renunciou a todos os seus direitos parentais. É uma terminação voluntária. Acredita que é o melhor para eles e para você, para que possam ser adotados algum dia por alguém que valha a pena. Alguém que vai estar lá. Alguém que sim se apresente. Um nó se formou na garganta de Becca. Não tinha por que fazer isso. Quis fazer. Disse que é o único presente que pode dar a eles. A liberdade dele. A liberdade de ter um pai de verdade. Algum dia, alguém que esteja presente nas peças de teatro da escola, nos jogos de beisebol e em todos os momentos que ele perderá. Disse que não quer que esperem por um pai que falhou com eles. Quer que sejam livres para que alguém melhor os ame. Mais tarde, quando a festa chegava ao fim, enquanto Emma colocava os gêmeos para a soneca e Robert limpava o jardim, Becca ficou na sua cozinha respirando enfim. Em liberdade, seu telefone vibrou. Era um e-mail. O assunto dizia: oferta de trabalho. Abriu-o. Diretora de marketing para uma empresa de tecnologia em crescimento. Salário competitivo. Trabalho totalmente remoto. Seguro-saúde e flexibilidade para mães solteiras com 3 filhos pequenos. Tinham encontrado seu portfólio online. Seu trabalho como freelancer durante seu repouso na cama e sua recuperação. Esses projetos que havia aceitado para provar a si mesma que ainda era valiosa, que ainda tinha talento, que ainda valia a pena. A queriam a ela, não a esposa de Tyler. Não como o acessório de ninguém. A queriam por suas habilidades, por seu talento, pelo que podia contribuir. Levantou o olhar e viu Jack observando-a da janela. Emma, cantando para os gêmeos dentro do quarto. Grace, ajudando Diane com os pratos, e Robert, brincando com blocos de construção, guardando-os para quando os bebês acordassem. Era uma família escolhida real, construída a partir da crise, da bondade e das pessoas que sim estiveram lá.
Tyler estava em algum lugar lá fora na prisão, aprendendo lições que deveriam ter lhe ensinado há décadas, pagando preços que nunca deveriam ter se acumulado, vivendo com consequências que pareciam ao mesmo tempo duras demais e indulgentes demais. Vanessa estava em uma prisão federal com um macacão laranja. Em vez de trajes de grife, controlada. Em vez de controladora, contida. Em vez de conquistadora, tinha 30 anos para pensar nas vidas que havia destruído, para se perguntar se o poder valia esse preço. Richard Hartley estava morto de um ataque cardíaco, 6 meses depois da condenação de sua filha. O estresse? A vergonha? O peso de saber que havia criado um monstro? Sua empresa passou para as mãos de Marcus Webb, o homem que Vanessa tinha na mira, o homem que Jack havia alertado, o homem que estava felizmente casado com sua esposa original, a quem tinham mostrado como luz sobre os predadores, e que escolheu sua família acima da ambição. Esta era sua história. Agora não a de Tyler, não a de Vanessa, era a dela. Havia começado no chão, sangrando sozinha, abandonada, com 28 semanas de gravidez, aterrorizada, de joelhos, e havia terminado aqui de pé, forte, rodeada de gente escolhida com 37 semanas, mãe de 3 com emprego independente, livre. Não era vingança, era transcendência. Não era amargura, era transformação. Não era uma vítima, era uma sobrevivente, uma vencedora. Muito, muito melhor. 2 anos depois. Era primavera de novo. Emma tinha 8 anos. Cursava a 2ª série. Continuava em terapia, mas prosperando. Continuava processando tudo, mas curando. Continuava fazendo perguntas, mas aceitando as respostas, aprendendo que as famílias vêm em formas que os livros didáticos não mostram, que o amor parece diferente do que os contos de fadas prometem, que a força provém de lugares inesperados. Os gêmeos tinham 2 anos. Corriam, falavam e aterrorizavam a casa com sua energia de crianças pequenas e pura alegria, idênticos na aparência, mas diferentes no temperamento. Andrew era cauteloso, pensativo, observador. Benjamin era audaz, aventureiro, intrépido. Ambos perfeitos, ambos milagres, ambos a prova viva de que a escuridão não ganha, de que a vida encontra um caminho, de que o amor persiste. Becca estava prosperando. Estava há 2 anos como diretora de marketing. Era respeitada, valorizada. Tinham-na promovido 2 vezes. Estava formando uma equipe, assessorando mulheres jovens, ensinando-lhes sobre a independência financeira, os limites e a importância de ter seu próprio dinheiro, seu próprio poder e suas próprias identidades. Ensinava-lhes o que ela aprendeu tarde demais, o que teve que reaprender, da maneira difícil, o que transmitiria a Emma e, eventualmente, a seus filhos, que o apoio entre mulheres era muito mais que uma simples etiqueta nas redes sociais, que o abuso narcisista nem sempre era evidente, que a independência financeira não era egoísmo, que a transformação na metade da vida era possível, que os acordos de divórcio podiam ser uma forma de justiça, que começar de novo não era um fracasso. Robert continuava presente, continuava lá, continuava tentando ser melhor do que havia sido, continuava aprendendo com seus erros, continuava demonstrando que alguns homens podiam mudar, crescer, ser melhores. Grace e Diane eram família, tias e avó, escolhidas, presentes em aniversários, feriados e em qualquer terça-feira que alguém precisasse de ajuda. Esse tipo de família que sempre está lá, que fica, que se preocupa.
Jack tinha estado em suas vidas durante 2 anos de forma estável, constante, presente. Saíram durante 6 meses, antes de que ele conhecesse formalmente as crianças. Depois, outros 6 meses de integração casual, sem pressões nem pressa, simplesmente tornando-se, pouco a pouco, parte de suas vidas, parte de sua família, parte de sua normalidade. E agora esta tarde de primavera com Emma, brincando com os gêmeos no jardim. Robert lendo no pátio, e Grace e Diane de visita para o jantar de domingo. Jack levou Becca para um lado. Quero falar com você sobre algo. Tudo bem. Tenho pensado em nós, nas crianças, no futuro, e quero me casar com você. Mas mais que isso, quero adotar Emma, Andrew e Benjamin. Quero ser o pai deles legalmente. Não só o homem que está presente, mas o verdadeiro pai deles. Seu tutor legal. Seu pai. Becca sentiu a garganta fechar. Jack, sei que é rápido. Sei que é algo muito grande. Sei que as crianças são pequenas e que Emma especialmente poderia ter sentimentos complicados. E temos que fazer isso direito, mas eu te amo. E os amo. Quero ser o pai deles. Não o substituto de Tyler. Não um substituto, mas seu verdadeiro pai. O homem que está lá para as peças da escola, os joelhos ralados, o drama adolescente, as inscrições para a faculdade e tudo o mais. Por quê? Porque merecem um pai que os escolha, que fique, que esteja presente. E eu quero ser esse homem. Quero ser o pai que merecem, o pai que Tyler não pôde ser. Não porque eu seja fundamentalmente melhor que ele, mas porque os estou escolhendo todos os dias constantemente. Isso é o que importa, a escolha, a constância, o estar presente. E quanto a Tyler, ele renunciou aos seus direitos, mas continua sendo seu pai biológico, continua sendo parte da história deles. E sempre será. Não estou tentando apagá-lo. Estou tentando dar a eles um pai presente. Um pai de todos os dias. Um pai que estará lá. Tyler pode ser a história deles. Eu quero ser o presente e o futuro deles. Se você me deixar, e as crianças, perguntaremos a eles, nos asseguraremos de que se sintam confortáveis. Emma já tem idade para ter uma opinião. A respeitaremos. Iremos no ritmo dela. Mas Becca, eu quero isso. Quero você. Quero eles. Quero que sejamos uma família legalmente, oficialmente, permanentemente. Naquela noite, depois do jantar, depois que os gêmeos estavam na cama, sentaram-se com Emma de 8 anos, sábia para sua idade, com uma alma velha e um coração cauteloso. Emma, Jack quer te perguntar algo, disse Becca. Jack ajoelhou-se para estar no nível dela respeitosamente. Emma, quero me casar com sua mãe e quero adotar você e seus irmãos. Isso significa que você seria meu pai, legalmente? Não seu pai biológico, Tyler. Ele continua sendo seu pai biológico. Mas eu seria seu pai de todos os dias. O pai que está aqui. É algo que você gostaria? Emma ficou em silêncio, pensando, processando as coisas como costumava fazer, com cuidado e a fundo. Teria que te chamar de pai? Se você quiser, pode me chamar de Jack também, como se sentir mais confortável. Mudaríamos nosso sobrenome? Podemos mudar de Morrison para Thornton? Ou você pode conservar Morrison? É sua escolha. O avô Robert continuaria sendo meu avô? Sempre. A família não termina, só estamos adicionando mais membros. Tyler ainda poderia nos escrever? Se você quiser que ele faça, é sua decisão. Você decide que relação quer ter com ele, agora e quando for maior. Emma pensou. Uma longa pausa. Depois assentiu. Tudo bem, acho que gostaria disso. Acho que gostaria de ter um pai que esteja aqui, que não vá embora, que sempre esteja presente. 3 meses depois.
Em junho, houve uma pequena cerimônia no Jardim dos Fundos com amigos próximos. A família escolhida. Emma foi a daminha de flores e Andrew e Benjamin, os portadores das alianças. Umas crianças pequenas levando almofadas com anéis amarrados. Um caos, risadas. Tudo perfeito. Robert entregou Becca no altar, com lágrimas nos olhos, cheio de orgulho, alívio e alegria. Você merece isto. Você merece ser feliz. Você merece um homem que veja seu valor. Jack, no altar, manteve-se firme, escolhendo-a, escolhendo-os, cada dia com constância, votos simples, promessas honestas, sem grandes declarações, só compromisso, uma escolha, estar lá. Eu te escolho, hoje, amanhã e todos os dias. Escolho estar presente, ficar, ser o companheiro e o pai que esta família merece. Não perfeito, mas presente. Essa é minha promessa. Eu também te escolho. Escolho confiar de novo, acreditar em uma vida a dois, construir algo novo, soltar os velhos medos e abraçar novas possibilidades. Esta é minha promessa. Casaram-se, tornaram-se uma família, legal e oficialmente. Finalmente, os papéis da adoção chegaram 2 meses depois, um dia quente de verão em agosto. No tribunal, um juiz, selos oficiais, documentos legais. Jack adotou oficialmente Emma, Andrew e Benjamin. Tornaram-se os Thornton. Todos eles. Emma Morrison tornou-se Thornton, de 8 anos, filha, irmã, sobrevivente, uma lutadora. Andrew James Morrison tornou-se Andrew James Thornton, de 2 anos, um guerreiro, um milagre, a prova de que o amor sempre ganha. Benjamin Jack Morrison tornou-se Benjamin Jack Thornton, de 2 anos, valente, audaz, um testemunho vivo da fortaleza. Isso significa que agora somos uma família de verdade? Perguntou Emma depois da cerimônia. Becca a abraçou forte. Sempre fomos uma família de verdade. Minha vida. Agora só temos os papéis para provar isso. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, depois que a celebração se acalmou e os convidados foram embora, Becca e Jack sentaram-se na varanda dos fundos, em silêncio, em paz, juntos. Já não sou a mesma pessoa que era há 3 anos, disse Becca. Não. Aquela mulher precisava que alguém a completasse, que a validasse, que lhe dissesse que era importante. Já não preciso disso. Eu te escolho, não porque precise de você, mas porque te amo. Porque você soma a minha vida, em vez de defini-la. Isso é diferente. Isso é tudo. Jack sorriu. Isso é amor. Amor de verdade. Não manipulação, nem controle, nem necessidade. É uma escolha. Uma escolha livre entre iguais. Isso é o que temos. Isso é o que estamos construindo. Às vezes me dá medo que seja bom demais, que algo vá quebrar isso. As coisas poderiam ficar difíceis. Assim é a vida. Mas enfrentaremos juntos. Como companheiros. Como iguais. Como pessoas que se escolhem mutuamente a cada dia. Essa é a diferença. Não estamos unidos pela necessidade ou pelas circunstâncias. Estamos unidos por escolha, por compromisso, por estar lá mesmo quando é difícil. Eu te prometo. Prometido. A cena final. A foto de família. Um fotógrafo profissional. Um dia de outono. Uma luz dourada. Todos sorrindo. Becca, Jack, Emma, Andrew, Benjamin, Robert ao fundo, Grace e Diane aos lados. Família estendida. Família escolhida.
família de verdade. Todos usando suéteres combinando. Algo brega, mas perfeito. O tipo de foto que se coloca nos cartões de Natal, nas paredes da sala e nas geladeiras. O fotógrafo fez a contagem regressiva. 3, 2, 1. Sorriam. E sorriram. Sorrisos reais. Sorrisos ganhos com esforço. Sorrisos de sobreviventes. Sorrisos de lutadores. Clique. Capturada. Preservada. Um momento. Uma conquista. Uma família. Real. Escolhida. Que sobreviveu e prosperou. Emma Morrison. Que se tornou Emma Thornton. Que aprendeu que as famílias vêm em formas inesperadas. Que os pais são homens que estão presentes. Que as mães podem ser fortes o suficiente para se quebrar e se reconstruir. E que sobreviver é uma escolha que você faz todos os dias. Andrew e Benjamin, que cresceriam sabendo que eram milagres, que eram desejados, que foram escolhidos, que eram amados por uma mãe que lutou por eles, e um pai que os escolheu, e uma família que sempre esteve lá. Becca, que começou em um chão sangrando e terminou aqui, de pé, forte, rodeada, escolhida, livre, que aprendeu que o abuso narcisista termina quando você o reconhece, que a independência financeira é liberdade, que os acordos de divórcio podem ser justiça, que a transformação na metade da vida é possível, que o apoio entre mulheres é sobrevivência, que começar de novo não é fracassar, que prosperar é a melhor vingança. E Jack, que aprendeu que às vezes apenas estar presente é suficiente, que a constância importa mais que os grandes gestos, que escolher alguém a cada dia é amor, que estar presente é poder, que a família não é apenas de sangue, que o amor é uma ação, não um sentimento. Tyler foi liberado da prisão depois de 3 anos. Boa conduta. Prisioneiro modelo. Completou programas. Mostrou remorso. Demonstrou sua reabilitação. Mudou-se para o outro lado do país, para o estado de Washington. Um novo começo. Um novo trabalho. Uma vida modesta. Enviava cartões de aniversário para as crianças. Nunca pediu para visitá-las. Nunca insistiu em ter contato. Aceitou os limites. Aceitou as consequências. Tentou ser melhor à distância. As cartões diziam coisas simples. Feliz aniversário. Estou orgulhoso de você. Te amo. Espero que seja feliz. Sinto muito. Estou tentando ser melhor. Com carinho, Tyler. Emma guardava os cartões em uma caixa debaixo de sua cama. Não as lia com frequência, mas as conservava. Talvez algum dia quisesse conhecer a história de seu pai biológico. Talvez não. Sua decisão. A seu tempo. Sua cura. A apelação de Vanessa foi negada. Os 30 anos se mantiveram. Cumpriria todos, sem liberação antecipada, sem compaixão do Conselho de Liberdade Condicional. Apenas 3 décadas para pensar nas vidas que destruiu, as famílias que quebrou, as crianças que quase matou, as mulheres que vitimizou ao ir atrás de seus maridos, os homens que manipulou para que se destruíssem a si mesmos. 3 décadas em uniformes laranjas em vez de trajes de grife, em celas compartilhadas em vez de escritórios com vista, controlada em vez de controlar, contida em vez de conquistar. Richard Hartley foi enterrado junto com sua esposa, a mulher que havia amado, a mulher que havia construído o império com ele, a mulher que morreu antes de ver no que se tornou sua filha. Talvez isso tenha sido uma bênção, talvez uma tragédia, talvez ambas as coisas. Sua empresa prosperou sob o comando de Marcus Webb, o homem que Vanessa tinha na mira.
O homem que Jack havia alertado. O homem que escolheu sua família acima da ambição, que valorizou a integridade acima do poder, que demonstrou que o sucesso não requer a destruição, que para subir a escada não é necessário pisar nas pessoas, que a liderança é serviço, não dominação. A casa dos Morrison, que se tornou a casa dos Thornton, encheu-se de vida, risadas, discussões, tarefas, brinquedos, bagunça, amor, o caos normal da vida familiar, a bela e mundana realidade de crianças crescendo seguras, amadas e escolhidas. Grace se casou com um bom homem, um homem gentil, um homem que estava presente. Tiveram 2 filhos e os levavam para brincar com Emma, Andrew e Benjamin, construindo seu próprio e belo caos. Diane adotou um cachorro, um Golden Retriever chamado Murphy, que se tornou o companheiro de brincadeiras favorito das crianças, que nunca faltava a um churrasco no jardim, a uma festa de aniversário ou a uma terça-feira qualquer. Robert encontrou a paz, terapia, grupos de luto, círculos de homens. Aprendeu a se perdoar por ter falhado com Tyler. Aprendeu a celebrar seu sucesso com Emma e as crianças. Aprendeu que ser avô lhe deu uma segunda chance, uma redenção, a oportunidade de ser o homem que sempre tentou ser. Linda Brennan pegou mais 3 casos como o de Becca. Mulheres envenenadas por seus parceiros, mulheres abandonadas durante emergências médicas, mulheres lutando contra predadores corporativos que se aproveitavam de famílias vulneráveis. Ganhou os 3 casos. Tornou-se conhecida como a advogada que protegia as mulheres do abuso narcisista, que entendia a independência financeira como sobrevivência, que sabia que os acordos de divórcio podiam ser justiça. A detetive Walsh foi promovida. Tornou-se especialista em crimes corporativos, em abuso de colarinho branco, na interseção da violência doméstica e a manipulação empresarial. Deu palestras, capacitou outros detetives, mudou protocolos, salvou vidas. E Becca, Rebecca Morrison, Rebecca Thornton. Becca, mãe, diretora, sobrevivente vencedora. Acordava a cada manhã em uma casa que era sua, com os filhos que havia protegido, com um companheiro que havia escolhido, com uma vida que havia reconstruído, com a independência financeira que havia ganhado, com a transformação da meia-idade que havia abraçado, com mulheres apoiando mulheres ao seu redor, com o conhecimento de que havia sobrevivido ao abuso narcisista e havia saído mais forte. Acordava livre, e a cada manhã, antes que começasse o caos, antes que as crianças acordassem pedindo café da manhã e atenção e vida, ela ficava junto à janela do seu quarto. Olhava seu jardim dos fundos, sua vida, seu milagre. Recordava o chão frio, o sangue, o medo, o abandono, a escuridão. Recordava a decisão de lutar, de sobreviver, de proteger, de reconstruir, de prosperar. Recordava que começar de novo não é um fracasso, que o divórcio não é uma tragédia, que ser mãe solteira não é um fardo, que pedir ajuda não é fraqueza, que aceitar ajuda não é uma dívida, que o apoio entre mulheres é poder, que a independência financeira é liberdade, que o abuso narcisista termina quando você o reconhece e se afasta, que a justiça toma muitas formas, que a vingança é prosperar apesar de tudo. Recordava tudo isso e sorria, porque havia começado em um chão, sangrando, sozinha, abandonada, aterrorizada, e havia terminado aqui, de pé, forte, rodeada, escolhida, livre, prosperando. Não apesar da escuridão, mas porque escolheu atravessá-la em vez de ficar nela,
não apesar da dor, mas porque escolheu curar em vez de se esconder. Não apesar do abandono, mas porque escolheu construir em vez de se quebrar. Não apesar de que Tyler foi embora, mas porque Jack ficou. Porque Robert esteve presente. Porque Grace e Diane se importaram. Porque Linda lutou. Porque a detetive Walsh a protegeu. Porque Emma se adaptou. Porque Andrew e Benjamin prosperaram. Porque escolheu a si mesma, a seus filhos e a seu futuro acima do medo, da vergonha e de se diminuir. Esta era sua história. Não a de Tyler, não a de Vanessa. A dela. Era Rebecca Morrison, que se tornou Rebecca Thornton. Era a mulher que sobreviveu, prosperou e ganhou. Não destruindo outros, mas construindo a si mesma. Não com vingança, mas com transcendência. Não com amargura, mas com transformação. Não com ódio, mas com amor. Escolhendo o amor. Escolhendo a família. Escolhendo a si mesma. Escolhendo a vida. Escolhendo o futuro. Escolhendo a liberdade. Cada dia, com constância, com poder, por completo. Era livre. E a liberdade, havia aprendido, era a melhor vingança de todas. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, desenvolvido e editado manualmente por nossa equipe para oferecer histórias significativas com valiosas lições de vida. Cada narrativa é projetada para entreter, inspirar e empoderar nossa audiência. Acreditamos que as grandes histórias podem mudar vidas e nos comprometemos a oferecer conteúdo relevante. Obrigado por fazer parte de nossa comunidade. Mas o que Tyler não sabia é que aquela noite mudaria tudo, porque alguém chegaria antes da ambulância e a polícia descobriria o que havia naquela taça de vinho. Transformaria esta história em algo muito mais sombrio do que Rebecca jamais imaginou. Esta não é apenas uma história de traição. É uma história de sobrevivência, de justiça e da vingança mais doce de todas. Às vezes, o momento mais sombrio da sua vida é exatamente onde começa a sua transformação. A independência não é egoísmo, é sobrevivência. Essa história vai te lembrar que você merece algo melhor, que começar de novo não é fracassar e que prosperar é a melhor vingança. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário me contando qual parte te impactou mais. Dê um like se você acredita que todas as mulheres merecem ouvir isso. Compartilhe com alguém que precise dessa força hoje. E inscreva-se para não perder mais histórias que transformam. I didn't realize they were true sight. Yeah. It gave vision of the thing. Are you Techie's mines aren't invisible anymore? You can see them? It showed the With mine. Nim and Venom. Quick as Venom. Yeah, and a coffee, please. Payment due. Ward them off. Vile advance. My venom flows. Agitation. I was close to it. Ooh. Radiant structures have been fortified. As you say. Anybody want to smoke with me? A touch
touch of venom. Agitation. We have Aegis though. What are we waiting for? Got mines down here. Quick as venom. A plague on our foes. Vile advance. My enemy succumbs. A touch of venom. Waste of a smoke. As you say. Yeah. Ah! Yes. 2, 3 bot. My That means gosh. red thing's alone. Yes. Bitch is hurt. I still should go kill him. Oh, Ooh. My Lush is online, boys. watch the day. Oh. With vim and venom. Shield rune top, shield rune. Oh my god. I'm under attack. As you That was ambitious. wanted. Oh. Going. Impaled. What's he saying? Vile advance. Thank you. Your top tower is under attack. Been out for a while. Good luck in your games. Thank you. Thank you for the raid again. I appreciate you. You can't run from the venomous one. Yes. Yes. With vim and venom. A touch of venom. Pop no. Dire's courier has fallen. An exquisite. Oh, we bought back. The buyback. Get on my little wordies. Those people had families. Nice. Unstoppable. Nice. Kill. Coffee time, baby. Dire structures have been fortified. Your top tower is under attack. So good. This is the hardest part of being an impartial announcer. I have Balancing how little I care horchata about anything that's happening. creamer. Your top tower is being attacked. Oh, it's so good. Back from Look me death. up. Agitation. Your top tower It's hitting me. is Get under out of here, siege. freak. Your top tower is being attacked. Quick as venom. Great teamwork, you vicious thugs. What the fuck was that? Touch of venom.
Agitation. You vicious thugs. Yes. Payment due. Oh, he's crazy. Sweet toxic. Dominating. Oh, we're doing it. The enemy's bottom tower has been destroyed. The enemy's bottom barracks has been destroyed. Good vibes, ladies online. We're here. We made it. Quickest venom. Let's be honest. We probably How are you, won't. chemist? My venom flows. Oh, he's crazy. I'm under attack. He was ambitious. As you say. I haven't gotten Ags. Should I get Ags? Fuck it. Impaled. Yeah, my eyebrows are... With vim and venom. Yeah, a plague on our foes. Yeah, ward them off. I appreciate the lurk. Thank you. Agitation. I am envenomed. As you say. In the cloud. Plus 40%. What does that mean? My venom flows. Quick as venom. Impaled. Why is your fountain lime green? What are you talking about? What color is it supposed to be? Touch of venom. Venom's vengeance. Going. Ah, Haste. Dire's barrier has gone. I only wanted to still in the song? Wait. There you go. Oh. The Lotus Pool? It might